E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo. São Paulo que tá no mercado da bola, dispensando muita gente, mas também de olho em contratações. O nome da vez, meia do Fortaleza, Tomás Pochettino. Quero que você comenta aí. Acha que é um bom nome para o São Paulo, para reforçar o meio de campo do tricolor? Deixa aí nos comentários. E também deixa nos comentários aí, o que você achou da saída do Luiz Gustavo? Achou justa? Injusta? Acha que ele deveria ter ficado mais? Deixa nos comentários aí. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal, claro, todos os dias para vocês curtirem. Vamos assistir o vídeo junto aí, no final eu volto, a gente vai falar muito do mercado da bola do São Paulo e vou falar um pouquinho sobre saídas e chegadas. Créditos e direitos autorais, deixa na descrição, se mais informação já sabe. Simbora pro vídeo. Sucesso contra o Palmeiras. Vamos falar de São Paulo também no Gazeta Esportiva, claro, né? E quem chega para a conversa é a Marina Buffon. Boa noite, Má. Tem jogador se despedindo do tricolor? Tem sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Luiz Gustavo não está nos planos do São Paulo para a temporada de 2026. O vínculo dele vai até agora, final de dezembro, dia 31, e não será prorrogado. Luiz Gustavo, que chegou em 2024, logo se transformou num grande líder dentro e fora dos gramados também. Inclusive, nesse ano, ele passou por um momento aí de tratamento por conta de um tromboembolismo pulmonar, mas esteve sempre presente no vestiário, nos momentos mais difíceis do clube. Ele está com 38 anos, não pretende se aposentar ainda, então vai sair vai estar livre no mercado depois desse vínculo com São Paulo e vai buscar novos horizontes aí. A gente lembra também que agora, no final de novembro, ele deu falas muito severas, direcionadas à diretoria, a jogadores, ao próprio elenco, enfim, depois da goleada sofrida por 6-0 para o Fluminense, mas já havia ali uma incerteza sobre essa renovação de contrato ou não, portanto, Luiz Gustavo de fato não fará parte dos planos do clube para o ano que vem. Mesmas situações do Juan Dineno, que já até se despediu do clube, não vai renovar o seu contrato, e também Emiliano Rigoni, que chegou por empréstimo do León, do México, mas também não vai ser renovado. O contrato dele também se encerra no dia 31. Inclusive, ele vai ficar livre no mercado também, porque o contrato dele com o León também vai se encerrar. Então, esses três jogadores já estão se despedindo aqui do São Paulo neste ano, nessa reformulação que o tricolor está fazendo para o ano que vem, lembrando de toda a situação financeira pela qual o clube passa. Falando em financeiro, né, Michele, só para trazer para vocês também uma foto que viralizou nas redes sociais hoje, o empresário Diego Fernandes, que é aquele possível novo investidor do São Paulo, que fala bastante sobre SAF aqui no tricolor, postou uma foto com a camisa do São Paulo sendo entregue para o Khalfan Belhoul, que é um CEO de um fundo árabe muito importante lá dos Emirados Árabes Unidos. Falou que o São Paulo foi tema, sim, dessa reunião. Só para citar aqui, entre aspas, o São Paulo também esteve na mesa no contexto certo. Diego Fernandes, que foi o intermediário do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Mi. Olha, e aí, vocês acham que pode sair uma SAF no São Paulo? Pode, sem nenhuma dúvida pode. E o Diego Fernandes é um dos caras mais bem relacionados do Brasil no quesito mercado financeiro. Vamos aguardar. Precisa ver como é que está o estatuto do São Paulo, que o São Paulo quer uma SAF, mas ele quer continuar com o poder na mão, 51 com 49%. Aí não rola. Você investe o seu dinheiro e o outro é que manda garrafar. Aí não Sabe rola. quanto isso vai acontecer? Mas é isso que eu estou falando, então. Funciona, né? Então, acho pouco provável que isso Agora, aconteça. das dispensas citadas pela Marina, alguém vai fazer falta, garrafa? Não acredito. Rapaz aqui, Tomás Pochettino, está na mira do São Paulo, meia também do Fortaleza. Esse é do Fortaleza em definitivo, não está por empréstimo, né? Meia do Fortaleza, então, na mira do São Paulo para a próxima temporada, e é um pedido direto do técnico Hernan Crespo, pela minha apuração. 29 anos, então, Pochettino caiu para a Série B junto ao Fortaleza, tem vínculo lá até o fim de 2027, e esse já é um molde diferente, né? Por quê? Ele tem contrato e é uma possibilidade de venda, de fazer dinheiro para o Fortaleza. Então, já cai naquela história, né? Ele não está naqueles 3 critérios do São Paulo. Empréstimo gratuito com opção de compra, livre no mercado, já fica fora. E aí, entraria na possibilidade de troca de jogadores do Pochettino, né? O São Paulo tenta trocar jogadores junto ao Fortaleza, né? Avalia possibilidades, ainda não formalizou uma oferta, mas tenta, então, a troca de jogadores aí pelo Tomás Pochettino, o São Paulo Futebol Clube.
Gosto muito do jogador, acho que caberia muito esse meio campo. Agora, tem um entrave também, que isso é informação, que eles estão tentando trocar jogadores, mas uma coisa é você trocar um jogador com o Flamengo, Botafogo, time que estão na Série A, né, que para o jogador profissional do São Paulo, que está com pouco espaço, é verdade, pode ser, mas isso, assim, pouco muda para ele, né? Outra coisa é você tentar trocar com um time de Série B. Tem uma resistência interna no São Paulo por trocas com jogadores da Série B. Então, acho que só vale passar essa informação também, que isso pode ser um dificultador, e aí o São Paulo teria que achar outras alternativas. Eu acho que ele vai ter uma concorrência de mercado natural também, né? Deve surgir mais ofertas, sem tentar acelerar essa conversa, mas pelo nome eu gosto bastante, certo? Luiz Gustavo, Dineno não fica. E aí? A limpa vai aumentando. Em comum entre esses três, os contratos terminam agora, em dezembro. Agora, existe uma grande diferença, né? Rigoni e Dineno foram contratados para completar, na emergência, contrato de 3 meses. O Rigoni, 6 meses, o Dineno. O Luiz Gustavo, não, ele tinha contrato de 1 ano. Ele é um dos principais líderes do elenco. Talvez ele não ficasse numa ideia de reformulação, de rejuvenescimento, mas eu imagino que as declarações dele tenham pesado para ele não ficar. Porque como funciona o São Paulo hoje, eu imagino que sim. Em vez das declarações que foram muito bem recebidas pelo torcedor e tudo mais, pelos outros jogadores, do jeito que são vaidosos os comandantes do São Paulo e pouco... e acho que, vamos combinar, a participação do Luiz Gustavo no dia a dia do São Paulo era uma, a do Rigoni e a do Dineno outra. O Luiz Gustavo ele renovou o contrato por esse ano por ser a principal liderança do elenco. E aí a direção pode se escorar nessa, não, acabou o contrato, ele custa caro e ele já está próximo dos 40 anos. Então, eu ia chegar nesse ponto. Vamos tirar a declaração dele, que foi muito boa e tudo mais, todo mundo gostou, exceto lá dentro, que o pessoal achou um pouco demais. Quem joga mais hoje, Luiz Gustavo ou Pablo Maia? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo ou Luan? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo ou Alisson? Não, tudo bem, mas peraí, deixa eu... Quem vai ser o volante seu contra o Mirassol? Mas o meu ponto é o seguinte, o ano inteiro... Diferente, Rigoni ou fulano? O Dineno ou fulano? O ano inteiro, a conversa no São Paulo foi: esse elenco, esses caras dessa idade aí, não vai para lugar nenhum. Esse elenco velho não dá. Esse elenco envelhecido não tem condição. Esse elenco aí, o cara não aguenta jogar 3 jogos seguidos. O calendário brasileiro tem 150 jogos, o cara não consegue. Não foi o caso dele, né? Não foi o caso, até porque ele... Tudo bem, mas eu sei disso, tem um problema diferente. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: ao menos isso não está alinhado com o que se deseja do elenco do São Paulo, um elenco mais jovem, mais saudável? Sim, desde que exista alguém melhor que essa figura para jogar. Por exemplo, o Arboleda tem mais de 30. Vai sair? Sim. Não, só se tiver um jogador melhor que ele para jogar. O Luciano tem mais de 30. Vai sair? Não. Só se tiver um jogador... Mas os caras jogaram o tempo todo também, né? Sim, peguei 2. O Caleri, que não jogou. Sim. Vai sair? Se tiver... Não, o Lucas não jogou. Você vai conseguir um jogador melhor do que ele? Então, esse é um bom exemplo. Né? Sim. Então não é o Luiz Gustavo. Não, o que eu tô falando é que o Luiz Gustavo, eu acho o Luiz Gustavo ótimo. O Luiz Gustavo tem a comodidade de ter acabado o contrato. Não é diferente de você renegociar com alguém. O caminho que o São Paulo sinalizou, inclusive o Crespo, o que você quer? Eu quero jogador jovem, quero jogador saudável, novo. É isso que eu quero. Não é o caso do Luiz Gustavo. Olha, eu vou dizer para vocês, se o Aníbal e o Martínez saírem, eu traria o Denilson, do Cuiabá, e o Luiz Gustavo. E para o Luiz Gustavo, eu diria para ele o seguinte: você vai jogar os clássicos no estadual e as copas quando a coisa pegar. Para 35 jogos. Que é um jogador, se um jogador, não vou dizer ele, mas um jogador com esse perfil estivesse em campo. Perfeito. Talvez o Palmeiras não tivesse perdido a final da Libertadores. Entendeu? Porque é o tipo de jogador para isso. Então, nem precisa ser ele, pode ser outro com o mesmo perfil para o Palmeiras nesse aspecto. Mas eu acho que um jogador para 35 jogos cai como uma luva, porque ele é bom de grupo, tem liderança, é um cara com experiência, né? Então, o que o São Paulo faz, dá para entender. Tá? O elenco é muito, muito velho, precisamos renovar, mas quem você vai dispensar?
Entendeu? Quem? Quais deles? Né? É um jogador importante. Eu faria isso. A questão é aquilo, né? Essa mesma direção, tudo bem. Agora saiu o diretor de futebol, também é outro álibi, né? Porque parece que... Mas o Rui Costa, que é o executivo, estava com o Belmonte o tempo todo, certo? Em todas as decisões. O que não faz sentido é você chegar com o Cédric, que veio para uma experiência e ele, foi bem, 3 anos de contrato. Alisson, foi bem a temporada, 3 anos de contrato. Aí o fulano, 3 anos, aí fica mais dinheiro. O Luiz Gustavo era o típico caso, você está negociando ano a ano. Como é que foi esse ano? Então, cara, o cara ama o São Paulo, é identificado com o São Paulo. Vem cá, vamos fazer por jogo? Capaz até do cara topar. Claro, cara, o cara sabe, sei lá, buscar uma alternativa. Não precisa dar um contrato de 3 anos para ele. Dá um contrato com um valor bem baixo e oferece, né? Não que ele seja obrigado a aceitar, oferece um valor fixo mais baixo e depois põe meta, cara. Entendeu? Entendi. Há alguma outra movimentação no São Paulo? Não, tem se falado, né, de jogadores aí com esse perfil mais jovem e tal, que estão, sobretudo, o São Paulo está procurando jogadores dos times que foram rebaixados no Brasileiro, que querem mudar de clube, que estão em final de contrato e tudo mais, como fez em outros momentos, né? Mas, enfim, por enquanto, a movimentação é quem está sem contrato, pode ser tendo uma limpa no CT de funcionários, e os jogadores que estão em final de contrato agora não permanecendo, né? Por enquanto é isso. Na semana que vem tem um dia importante, terça-feira, que é a apresentação do orçamento para 2026, que vai impactar no quê? Quanto dinheiro tem o futebol para 2026, né? Para você definir. Deixem aí nos comentários o que vocês, meus amigos são paulinos, acham da contratação de Pochettino. Eu tenho alguns dados para trazer para vocês, para ajudar vocês a tomarem suas decisões. Ele é um atleta de 29 anos, não é alguém tão jovem assim. São Paulo traria ele provavelmente com um contrato de 3 anos. É uma boa oportunidade porque é um meia, onde uma posição que o São Paulo está precisando, porque o São Paulo não tem um meia construtor. Ele não é um cara acima da média, mas olhando os números dele, ele tem, nessa temporada, 4 gols e 6 assistências. 4 gols e 6 assistências. Para um meia ter mais assistências que gols, é excelente. O grande problema é que eu pensei assim, 4 gols, 6 assistências, 10 participações em gols no ano. Não é um número muito bom. É baixo. Né? Eu pensar que o São Paulo joga 60 partidas, um jogador de 29 anos, aí eu fui olhar os números dele. O que mais me chocou não foi os números de gols e assistências, mas o Pochettino sofreu muito com lesões essa temporada. Ele teve estiramento no início da temporada, tendinite no início da temporada, e perdeu boa parte da temporada com um estiramento no ligamento colateral do joelho. Agora eu digo para vocês, pergunto para vocês. Vocês confiam que o São Paulo contratando ele, o São Paulo contratando um jogador sem histórico de lesão, o cara... Vocês lembram do Erisson? O Erisson nunca tinha se lesionado na vida. Na vida, o Erisson. Nunca tinha se lesionado na vida. Chegou no São Paulo, teve lesão séria. O Oscar, ele, em todos os anos que ele ficou na China, ele tinha se lesionado 3 vezes. Em nenhuma vez, em nenhuma das lesões do Oscar, ele ficou muito tempo parado. Em nenhuma. Aqui no São Paulo aconteceu o que aconteceu. Eu tô falando de caras sem histórico de lesão. Vocês confiam que o Pochettino virá para o São Paulo? E é uma boa probabilidade porque foi um pedido do Crespo. O Crespo pediu
São Paulo que já se livrou de 2 estrangeiros, Rigoni e Dineno, estrangeiros, então pode investir em mais jogadores estrangeiros. Foi um pedido do Crespo, vindo o Pochettino, um meia que o São Paulo precisa. Vamos imaginar só que ele é um meia que o São Paulo precisa dessa posição. Beleza? Beleza. Vocês acreditam que ele não vai se lesionar no São Paulo? Um cara que sofreu com tendinite e estiramento colateral do ligamento colateral do joelho. E se esse cara tiver qualquer mínima coisa, gripe, ele fica 3 meses fora. Ele fica 3 meses fora. Porque eu tava olhando ali pelas datas, eu não sei se as datas são extremamente certas do site que eu olhei, mas ele lesionou o ligamento colateral no mês 7. Mês 7 ele teve o estiramento no ligamento colateral. Estiramento no ligamento colateral. Ele voltou em setembro. Em setembro. Mês 7. Ele ficou mês 7, mês 8 e no mês 9 ele voltou. Eu vou até olhar aqui de novo. Ele se lesionou. O estiramento foi exatamente no mês 7. No mês 7 ele se lesionou. No mês 9 ele já jogou. No mês 9 ele já jogou. Inclusive até enfrentou o São Paulo. Então, vocês acreditam que ele será saudável no São Paulo? Em 3 meses o cara se curou do estiramento no joelho. O São Paulo, se o cara pega uma gripe, ele fica 1 mês fora. Eu não tô falando que é um mau nome. Eu acho que até pela quantidade de jogos que ele fez, que foi baixa quantidade de jogos, se eu não me engano, ele fez só 45 partidas no ano, e muitas dessas partidas picadas por pouco tempo. Ele fez só 45 partidas no ano, então ele tem 45 partidas e 10 participações em gols, 4 gols e 6 assistências. O que me preocupa é a lesão. Isso me preocupa. O cara voltando de uma lesão de joelho. Porque no São Paulo a gente tem um açougue. Um açougue. O São Paulo que busca zagueiro, ao meu ver, sem precisar, que é a última posição que o São Paulo precisa para mim é zagueiro. Os zagueiros do São Paulo são bons. O São Paulo tem 3 bons zagueiros: Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. O Sabino para mim é o pior deles e o Tolói ok. Mas zagueiros, 5 zagueiros, não sei porque o São Paulo tá precisando de mais. Talvez vendo uma oportunidade de mercado para trazer um menino jovem lá do Mirassol, ou trazer o Ávila do Fortaleza. Oportunidades de mercado. Mas eu acho que o São Paulo tem prioridades maiores. Um meia de qualidade. Mais um volante para suprir a saída do Luiz Gustavo. O São Paulo precisa de mais um volante. E o Luiz Gustavo ele conseguia jogar. Tudo bem, eu não julgo a saída do Luiz Gustavo. O cara é extremamente velho, com salário extremamente alto. Ao que dizem, ele aceitou reduzir bastante o salário. Mas o São Paulo abriu mão. Ok. Pela mentalidade, ok. Liberar atletas mais velhos. E que jogaram um pouco. Rigoni, Dineno, Luiz Gustavo. Ok, mas agora você precisa suprir essa saída. Então o São Paulo precisa de mais um volante. O São Paulo precisa de atacantes de beirada. Atacantes de velocidade. Centroavante, São Paulo tá tranquilo, mas São Paulo não tem atacantes velozes. Deu, né? Deu o Henrique do Carmo. Deu o Ferreirão. Eu disse aqui que o São Paulo não precisava de muita coisa essa temporada. Pra temporada do ano que vem. O São Paulo tinha um elenco ok. Pra mim, o São Paulo... Os jogadores do São Paulo saudáveis... O São Paulo tem um elenco para se permanecer na Série A. E a gente tem que ser sincero. É isso que o São Paulo vai brigar pro ano que vem. Um time para permanecer na Série A. E talvez para brigar por uma ou outra Copa, de preferência sul-americana. Que o São Paulo não tem time para Libertadores. Se o Júlio Casares fizesse um trabalho competente. Fosse minimamente competente. Será que ele vai ser? Vamos descobrir. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.
Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.